Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de receber em nossas vidas, em nossos corações, nesta 11ª semana do tempo comum, este 11º domingo do tempo comum, que traz sempre para nós a cor verde, sinal de esperança, nossa esperança de salvação, nossa esperança de alcançarmos o reino dos céus, que é justamente o tema durante todas estas semanas do tempo comum. Assim, amados irmãos e irmãs, este tempo agora, do tempo comum marcado pela cor verde, é tempo de meditar sobre nossa caminhada de fé, sobre o sentido de nossa caminhada de fé. Nós já sabemos que viemos de Deus e desejamos retornar para Ele. Este retorno se dará quando todos nós alcançarmos a salvação, o reino de Deus. Assim, toda a temática do tempo comum, marcado pela cor verde, vai ser sempre o reino de Deus, o reino dos céus, o reino que nós desejamos alcançar. Vem 2 crianças aqui conversando junto com o padre aqui, estão querendo evangelizar vocês, e as mamães correndo atrás para alcançá-las. Não é isso, mocinho? Claro que é, né? Tá ali, tá tão loirinho que o cabelo tá até amarelo. Ali. Muito bem. Aí, pode deixar andar por aqui, o padre não incomoda não. Então, gente, o reino de Deus, ele é o nosso objetivo. Nós sabemos que nós temos que alcançá-lo. Ele não é mais dúvida para nós, ele é certeza. Quem está caminhando aqui na fé, quem vem à Santa Missa, quem reza, quem celebra a palavra de Deus, quem reza a Eucaristia, deseja alcançar a salvação, deseja alcançar o reino dos céus. É assim que hoje, na liturgia da palavra, Deus quer que nós estejamos organizados nesta caminhada de fé. Por quê? Porque Ele quer contar conosco. Ele fez a parte dele e quer que nós venhamos a fazer a nossa. É assim que na primeira leitura, no livro do Êxodo, Êxodo significa saída, por exemplo, êxodo rural, saída do pessoal que mora no campo para a cidade. Hoje quase que está invertendo, está tendo um êxodo urbano, o pessoal está indo da cidade para morar mais distante da cidade. Assim, então êxodo significa saída. Na palavra de Deus, o livro do Êxodo retrata para todos nós a saída que o pessoal teve do Egito rumo à terra prometida, após Deus os libertar da escravidão no Egito.
e eles passarem 40 dias no deserto até alcançarem ali a terra prometida novamente. Então todo esse período que nós já conhecemos, para nós conhecido também como Quaresma, como depois a festa da Páscoa, assim. Então o livro do Êxodo, ele é escrito nesta passagem, assim, nesta passagem da escravidão para a libertação. E hoje Deus quer nos libertar dos nossos pecados, que também é passagem de uma vida de pecados para uma vida sem pecado, ou ainda saída de uma vida de pecados para uma vida de perdão, de misericórdia e salvação. E assim nós temos que nos organizar nesta saída e nesta caminhada. E Deus, que é nosso Pai, que nos colocou nesta caminhada, sempre vai caminhar conosco. É assim que Moisés está conduzindo o povo nesse êxodo, e ele sempre busca uma presença de Deus para o amparar, para o conduzir, para o instruir. E Moisés então, na primeira leitura, ele sobe até a montanha, e olha o que Deus diz: volta lá e vai dizer ao povo de tudo aquilo que eu fiz por eles, que eu os libertei, para que um dia eles possam alcançar a libertação, a salvação, ou para nós ainda a vida eterna. Ou seja, esta saída rumo à salvação, que Moisés está ali conduzindo este povo. Então o que é que Deus pede, Moisés? Vai lá arrumar a casa, vai lá organizar a casa do povo de Israel, o povo de Jacó, os filhos de Jacó. Porque de fato, povo de Deus, nós também somos chamados a esta organização de vida, é claro, vida de fé, para alcançarmos a salvação. Nós temos que ter tempo para Deus. Não te basta só rezar uma vez por semana a Santa Missa. E os outros 6 dias, vocês não vão rezar em casa? Vocês não vão pedir a bênção e a proteção de Deus? Vocês não vão organizar a vida de fé de vocês nos outros dias? Não vão pedir a bênção para o lar, para a casa, para o alimento, para o trabalho, para que proteja os seus filhos, proteja tudo que vocês irão fazer? No passado, talvez muitos de nós aqui vamos recordar, e aqui também, claro que não é diferente, nossos pais nos ensinaram que ao passar na porta da igreja fazia-se o quê? O sinal da cruz. Para que tudo que nós fôssemos fazer ali estivesse com a bênção de Deus, porque ali é um local sagrado, é a casa de Deus e Ele nos abençoa. Ao sair de nossas casas para ir ao trabalho, faça o sinal da cruz pedindo que Deus proteja o seu lar. Ao chegar no trabalho, faça o sinal da cruz pedindo que Deus abençoe os seus dias de trabalho, os seus dias que Ele possa conduzir. A Lívia está ali, esses dias está precisando de bênção, né, Lívia, no trabalho, né? Tem acontecido umas coisas estranhas ali no escritório, né, Lívia? Passou aperto esses dias ali, né? No escritório aqui atrás da Igreja do Rosário. E assim, quando a gente chega no local de trabalho, nós pedimos a bênção de Deus, para que abençoe tudo aquilo que nós iremos fazer, que Ele nos proteja contra todo o mal, que nada aconteça com as nossas vidas no local de trabalho. É isso que Deus está instruindo Moisés, para que o povo pudesse estar constantemente numa caminhada de fé, e que eles não se sintam sozinhos, mas se sintam na companhia de Deus. Assim também agora, na segunda leitura, na carta aos Romanos, que também é uma carta para todos nós, que Paulo escreve, o que Paulo está ali desejando é que agora as nossas vidas, o nosso interior, nossa vida espiritual, esteja também organizada. E ele recorda que foi por Jesus Cristo que as nossas vidas foram salvas, e Ele veio fazer o que por nós? Morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ter os pecados perdoados é você ter a sua vida organizada. É você ter a sua vida de fé organizada, a sua caminhada de fé organizada. É você se colocar num caminho de conversão, dizendo que a sua vida foi organizada por Cristo para alcançar o quê? A salvação e a vida eterna. Ninguém vai entrar no reino de Deus com os seus pecados. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados para que sejamos salvos. Então Jesus Cristo vem organizar as nossas vidas, a nossa casa, o nosso interior, a nossa caminhada de fé. Ele vem nos colocar novamente num rumo, e este rumo é o reino de Deus. É assim que Paulo vai dizer na segunda leitura, que Ele morre para perdoar nossos pecados, que Ele morre para que nossas vidas sejam salvas, que Ele oferece a vida dEle em favor das nossas, e com a sua vida Ele nos aproxima de Deus, ou ainda Ele vai fazer com que nós estejamos justificados, e nós encontramos nele a nossa glorificação, ou seja, a nossa salvação. Assim, resultado então agora no Evangelho. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, agora para nós, Ele se depara com as multidões, não é só uma, são várias, e ele percebe que as multidões estão abatidas, cansadas, que elas estão deprimidas, que elas estão meio que ovelhas sem pastor. Ele vai dizer isso no Evangelho de Mateus. O que Jesus percebe? Que na caminhada de fé,
o povo havia se perdido, mas agora eles estão retornando, mas eles estão desorganizados, estão abatidos, estão deprimidos, estão cansados, ou seja, estão meio que perdidos pelo mundo. E aí então Jesus vai dizer: olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos pedir ao Senhor da messe que mande mais operários. E então ele começa a chamar os seus apóstolos para ajudar no serviço de evangelização, no testemunho do reino de Deus, que conduz o povo para a salvação. Cabe aos apóstolos agora organizarem também o povo de Deus, na fé e na caminhada. Cabe aos apóstolos realizar as funções que são de Jesus Cristo. E assim ele convida os 12, cita o nome dos 12 no Evangelho, cita até de quem eles são parentes, de quem eles são irmãos, de quem eles são filhos. O Evangelho vai seguindo assim. E aí a gente tem uma prova ali que alguns vão dizer: mas Maria teve outros filhos porque os apóstolos chamavam Jesus de irmãos. Ali está no Evangelho quem eles eram os primos de Jesus, irmãos entre eles, mas não eram irmãos de Jesus. Eles tinham os pais deles citados ali no Evangelho de hoje. Resultado então, Jesus os convida para ajudar a organizar a caminhada de povo de Deus, que está seguindo para onde? Para o reino de Deus, que é o tema do tempo comum. Os apóstolos agora recebem a missão de evangelizar. Mas olha o que Jesus faz. Ele vai dizer aos apóstolos: olha, não vão às cidades dos pagãos, nem nas terras, nas cidades da Samaria. Vão primeiro às ovelhas perdidas de onde? Da casa de Israel, que foi citado na primeira leitura, citado também na segunda e agora também no Evangelho, para dizer que eles têm que organizar primeiro o quê? A casa de cada um. Os apóstolos eram todos judeus. Os apóstolos pertenciam ali à região de Israel e de Jerusalém. Naquele momento, o reino de Israel está dividido em dois, norte e sul. Sul tem a capital Jerusalém, norte tem a capital Samaria. O povo estava dividido. E esse povo dividido enxerga Samaria como um povo de pecadores, como um povo corrompido, um povo que fez alianças estrangeiras erradas, um povo que se desviou de Deus Pai, é claro, um povo que se aproximou de outros deuses das religiões estrangeiras fora de Israel. E dentro de Jerusalém ficaram os judeus fiéis a Deus Pai, que se tornaram ali os judeus mais tradicionais. Então Jesus está enviando esses apóstolos para irem primeiro aos judeus que permaneceram em Jerusalém, assim. E ele ainda proíbe os apóstolos naquele momento de ir à terra dos pagãos. Quem que eram os pagãos? Os povos estrangeiros, fora de Jerusalém, ligado à Grécia, ligado a Roma, ligado ao Egito, ligado à região que estava ali nos países em torno de Israel. Não era o momento ainda de ir até estes povos. Quando é que eles vão até estes povos? Passado o momento do envio, Jesus começa a andar por toda a Judéia. Jesus é quem vai junto com os apóstolos à região da Samaria. Jesus é quem começa a evangelizar aquela região. E depois passa-se a função para Filipe, um dos apóstolos. E Paulo apóstolo, depois da ressurreição de Jesus, é que começa a evangelizar os pagãos, que estavam ligados aos gregos. Aí, ó. Que estava ligado aos gregos, que estava ligado aos romanos, que estava ligado aos egípcios, e assim começou-se a evangelização. Jesus percebeu que foi se formando numerosas multidões, por isso ele precisa do apoio e do amparo dos apóstolos. Para nós, o que isso nos indica? Indica que Jesus também quer contar conosco. E ali, é claro, na experiência dos apóstolos, não é para vocês irem a todos os lugares. Onde Jesus pede que nós possamos ir? Dentro de nossas casas. O ditado vai dizer: se você quer organizar a sua vida, comece pelas suas gavetas. A Lívia não gosta que o padre fica falando isso não, porque depois as filhas dela cobram: ó, tá vendo, mãe, que o padre falou? Tem que organizar as gavetas de casa. Mas cabe a cada um organizar suas gavetas. Não é função da mãe organizar a gaveta de filho, não. Se você tem lá suas roupas íntimas, suas meias na sua gaveta, é função sua organizar. Organize a sua vida. Na fé também é assim. Organize primeiro o seu coração. Se você quer falar de Deus, tenha Deus em seu coração, organize a sua fé, organize a sua vida religiosa, organize a sua caminhada de igreja, organize a sua caminhada de pastoral, movimento, grupo e ministério, para que você depois tenha algo para oferecer. Esta é a experiência que Jesus está passando aos apóstolos. Não era para ir às terras dos pagãos, nem na Samaria, era primeiro para ir ao povo de Israel, que estava onde? Se os apóstolos são os judeus, é para eles começarem nas casas deles. Vocês também são chamados a dar testemunho de Deus, não é lá fora primeiro.
Seja uma boa pessoa dentro da sua casa. Seja um bom cristão lá no seu quarto, na sua mesa de jantar, na sala de assistir televisão. Seja uma boa pessoa a partir de você. Não seja você o causador das discórdias dentro de casa. Isso é contra-testemunho do cristão. Seja você uma presença de Deus dentro do seu lar. Seja você uma presença que salva, seja você uma presença evangelizadora, seja você uma presença de Cristo dentro da sua casa, seja você uma presença de Deus dentro do seu lar. Tenha uma vida de oração dentro da sua casa. A sua casa também é sagrada. E é isso que Jesus está pedindo. Organize primeiro a sua casa. Depois que você se organizar em oração dentro da sua casa, agora sim, você já pode visitar os seus irmãos, a sua mãe, seus parentes, seus vizinhos. Você já pode ir para as suas comunidades, para o seu bairro. Já pode ir pelo mundo inteiro levar a mensagem que Jesus pediu. Qual é a mensagem que Jesus pediu aos apóstolos para anunciarem? Anunciai por toda parte que o reino de Deus está próximo. E próximo é aonde? É próximo de você. Não é lá na casa do seu vizinho que está o reino de Deus. É lá dentro da sua casa. É no seu coração, é na sua consciência cristã, é na sua vida de fé. Ou seja, não te basta querer falar de Deus se você mesmo não quer fazer uma experiência com Ele. Não te basta querer falar da Sagrada Escritura se o seu coração está vazio dela. Não te basta querer falar da Eucaristia que salva se você não quer fazer uma experiência de Cristo ressuscitado na sua própria vida. Ou seja, Jesus Cristo está nos pedindo hoje, nesta organização de caminhada de fé, que você organize primeiro a sua vida, para depois você tentar organizar a vida daqueles aos quais nós somos chamados a anunciar o reino de Deus. É preciso ter uma consciência de fé para poder anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, amados irmãos e irmãs, ele é diferente do mundo lá fora, porque tudo que for oferecido para vocês no mundo lá fora, vocês terão que batalhar, vocês terão que trabalhar, vocês terão que lutar para conseguir. E vocês receberão muitos chamados, assim como Jesus chama os apóstolos. Vocês serão chamados para muitas coisas lá fora, e vocês terão que lutar para ter tudo o que vocês quiserem. O reino de Deus é diferente. No reino de Deus, ele já está dado. Ele é gratuito. O que Deus pede de nós é a fé e um compromisso de anunciá-lo. Nós temos que anunciar aquilo que Deus nos oferece na gratuidade. Vocês não têm que comprar o reino de Deus. Vocês não têm que lutar com outras pessoas para alcançá-lo. Vocês não têm que batalhar por ele. Ele já está pronto e acabado. O que nós temos que fazer é nos mantermos firmes na fé, numa caminhada de fé, sermos fiéis a Deus e anunciá-lo. Assim nós herdaremos o reino de Deus. Então, diferente de tudo que forem oferecer para vocês, Deus nos oferece gratuitamente a salvação que Jesus Cristo nos mereceu. Vocês não serão mortos na cruz para serem salvos. Jesus Cristo já morreu uma única vez para nos salvar. E assim agora, Deus nos oferece a sua casa, a sua morada, o seu reino, na gratuidade. Nos pede que nós tenhamos fé e que nós anunciemos este reino. E assim encerra o Evangelho de hoje. De graça nós recebemos, de graça também nós deveremos dar. Nós recebemos o reino de Deus de graça, ninguém perdeu a sua vida, nem pagou por ele. E agora o que Deus está nos pedindo? Que nesta caminhada de fé, onde Ele salva o povo antigo junto com Moisés e pede para Moisés organizar a casa, onde Ele salva o povo novo em Jesus Cristo na cruz, onde Jesus Cristo chama os apóstolos para ajudar nesse anúncio do reino de Deus, Deus quer que nós lhe sejamos fiéis nesta caminhada. Deus quer que nós tenhamos fé e sejamos capazes, assim como foram os apóstolos, de anunciar acima de todas as coisas que a salvação está próxima de nós. Ainda que nós venhamos a perder a nossa própria vida, mas nós tenhamos a certeza de que nós cumprimos a nossa missão de ter fé e anunciar o reino de Deus. Comece a partir do seu coração. Anuncie, evangelize as suas expectativas. Evangelize a sua forma de ser cristão no mundo. Evangelize o seu jeito de ser pai, de ser mãe.
Evangelize o seu jeito de ser um bom marido, de ser uma boa esposa. Evangelize o seu jeito de ser um bom filho para os seus pais. Evangelize o seu jeito de ser um bom amigo para os seus companheiros. Evangelize o seu jeito de vir para a igreja. Venha de uma forma digna para que você seja, sim, um dia, ser digno de alcançar o reino de Deus, a vida eterna, a salvação e a ressurreição. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.